Boa tarde, muito boa tarde, gente do céu. Fui abrir aqui, deixa eu segurando aqui no Insta para abrir daqui a pouco a live com todo mundo. Eu tava aqui me preparando para abrir a live com vocês e dessa vez eu tô tossindo, mas nem é por causa da tosse, não. Eu engasguei com água. Então, acontece, deu um baita de uma engasgada com água aqui. Oi, Tiara! Já me recuperei da sinusite, mas aqui estou engasgada com a água mesmo. Só um segundinho, já retomo, já retomo. Vou abrir aqui a live no Zoom. Doida, no Zoom não, já tá aberto no Insta. Mano, cabelo, bora. Olá, olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estou ao vivo no Zoom com as alunas, inclusive vai ficar aberto depois para vocês, para fazerem perguntas, para quem quiser perguntar alguma coisa mais específica. Estamos aqui abertas no Zoom com as alunas e desculpem, a tosse hoje nem é da sinusite, que eu já tô melhor. A tosse hoje é porque eu acabei de engasgar com água. Mas vamos que vamos. Boa tarde, gente. Essa live de hoje é temática, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre estratégia de conteúdo para estética. E aqui eu já vou puxar o fio da meada para lembrar vocês que estratégia de conteúdo é muito diferente de fazer o conteúdo em si, tá? Então, como cada clínica, como cada profissional autônomo que trabalha com estética tem suas próprias peculiaridades, a gente realmente precisa conhecer a linha editorial, quer dizer, a gente realmente precisa conhecer a pessoa ou a instituição através do briefing, tá? O que nós não vamos fazer aqui hoje é falar pontualmente sobre qual é o melhor conteúdo para desenvolver, porque isso depende muito de quem é a instituição, de quem é o profissional, até mesmo dos serviços prestados ali, tá? Então, nós realmente vamos falar sobre estratégias, o que a gente tem feito aqui, o que tem funcionado, o que não tem funcionado, e algumas peculiaridades do nicho da estética, tá? Alguém tem algum cliente aí na área da estética, alguma coisa, algum desafio que queira trazer para nós? Se tiver, é só falar, tá? Estou ajustando aqui a câmera no Zoom, que estava muito baixa, agora ficou muito alta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, esse é o nicho que nós temos mais clientes aqui, quer dizer, o nosso segundo maior número de clientes é na área da estética, tá? Principalmente dermatologia. E o primeiro deles é ginecologia e obstetrícia, tá? Então, como segunda especialidade de cliente mais recorrente que nós temos, tá dividida aí um pouco entre cirurgião plástico, um pouco entre dermatologista, mas sem dúvida, realmente esse fluxo de pessoas, de concorrência na área da estética é muito grande. Então, vamos começar falando sobre uma realidade de mercado, tá? Hoje em dia, perfil de estética, marketing de estética, site de estética ou qualquer coisa relacionada à estética sem tráfego pago não sobrevive, tá? Por melhor que seja o profissional, por mais por melhor que seja o profissional, por mais participativo que seja o profissional, sem tráfego pago hoje em dia não decola, não deslancha, o negócio não anda para frente. Então, independente de ser um autônomo ou uma clínica, a gente realmente precisa de tráfego pago para o perfil, para o nicho de estética, tá? Porque a concorrência está muito grande. E aí aqui existe uma diferença muito grande entre quem faz marketing e quem não faz marketing. Na área da estética é o que eu vejo de mais abissal, porque olha só, a depender da região, a depender da cidade, a depender de uma série de fatores, sim, existe uma diferença, óbvio, né, no faturamento de quem faz e de quem não faz, de modo geral, mas o da estética é muito gritante. Então, a depender de uma série de fatores, quando a gente pega, por exemplo, uma comparação. Quando a gente olha o faturamento de um pediatra, por exemplo, vamos supor, um pediatra que não faz marketing, ele vai ganhar ali o X dele. O pediatra que faz marketing vai ganhar ali o 3x, 4x, tá? É lógico que existe uma diferença, mas não é uma diferença abissal.
entre a estética é gigantesca. Então, o que que acontece? Como o pessoal da estética já entendeu, geralmente são pessoas que estão mais para frente, são pessoas que não têm muito medo de investir, até porque já vem de um perfil de investidor mais arrojado, porque ninguém começa fazendo estética com sorriso, né, gente? Ah, eu vim aqui, ó, só meu consultório, uma mesa aqui e o computador e posso começar a fazer estética. Não. A pessoa que começa com uma clínica de estética, que começa com procedimentos de estética, ele já tem um perfil de investidor. No seguinte sentido, ele já alugou uma máquina de ultralift, de aparelhagem, de ultrassom, de qualquer coisa do tipo, de laser, ou ele já comprou a máquina, ou ele já entrou como sócio na máquina, ou ele já fez um empréstimo para comprar uma máquina dessa. Então, é uma pessoa que já tem um pouco mais de visão de mercado nesse sentido, de que o investimento ele retorna. Então, por exemplo, é uma pessoa que já investiu, exemplo, tá, gente? Os valores são muito variáveis, mas é uma pessoa que já investiu 100 mil reais numa máquina e não se arrependeu do investimento, porque ele viu que o investimento retornou em forma de procedimento. Então, tudo isso facilita. A mesma coisa, esse mesmo perfil, essa mesma padronização mental acontece com os profissionais da estética na hora de fazer o marketing, tá? Então, o que que acontece? Eles já sabem que eles têm que investir. E isso separa muito, grandemente, quem está começando de quem já começou. Porque o que que acontece? A diferença no faturamento não é tão pequena, não vou dizer pequena, mas é abissal. A diferença no faturamento das clínicas de estéticas que investem em marketing e das que não investem é muito grande, ao ponto de aquelas que não investem deixarem de existir, tá? Ou então terem faturamento que dá prejuízo ao invés de lucro. Então, temos essa facilidade na hora de lidar com esses profissionais, porque eles já entenderam que eles têm que investir para ter retorno, e como eles sabem que o retorno vem, o retorno, eles não têm muito medo de investir, tá? Porque eles sabem como que funciona o marketing, geralmente são pessoas que já estão um pouquinho mais para frente, não são pessoas tão quadradas. A gente observa uma resistência muito menor em gravar conteúdo, em aparecer, em estar presente, em gravar stories. A gente observa uma resistência muito menor nos profissionais de estética em gravar conteúdo, em aparecer nos stories, em estar presente, do que, por exemplo, nos profissionais que são de consultório, por exemplo, pediatra, um endocrinologista, um cardiologista. Oiê! Gente, quem tem cliente de estética, tá? Pode ir comentando aí, pode ir trazendo os desafios que a gente vai resolvendo aí ao longo depois. Quem tem cliente de estética, levanta a mãozinha aí, só para eu entender se temos muitas. Então, temos aí essa facilidade, porque são pessoas que geralmente, inclusive, gostam mais, assim, dessa questão da blogueiragem, né? Estão mais ali, então se dispõem mais a gravar stories, a aparecer, a estarem mais presentes. Bom, vamos falar um pouquinho agora da estratégia. A gente tem que manter o foco muito mais na experiência do que no procedimento. O que que isso quer dizer? Que sempre que a gente for apresentar um procedimento, a gente tem que envolver o conteúdo, a gente tem que envolver as pessoas que vão assistir aquele conteúdo, levando uma ideia, uma imagem de realmente experiência. Ah, Vanessa, isso não é ideal, o adequado para fazer para todos? Sim. É lógico que sim. Mostrar que aquela consulta ali é uma experiência e não somente um procedimento. Por quê? Porque o nicho de estética está intimamente relacionado ao luxo, tá? Salvo em raríssimas exceções, tá? E o que que eu digo de raríssimas exceções? Existem algumas clínicas de estéticas ou até alguns profissionais, alguns médicos que fazem a cirurgia estética reparadora, o que é diferente da cirurgia estética por beleza. Diferença, vou dar um exemplo. A pessoa que sofreu uma queimadura no rosto, por ácido, por água quente, por qualquer outra coisa. Então, essa pessoa ficou com o rosto deformado. Ela procura um cirurgião estético, procura uma clínica, um dermatologista, enfim, para fazer um procedimento reparador, ou seja, para restaurar aquele rosto, aquele nariz, a boca, enfim, alguma parte do corpo que foi danificada, ou seja, que saiu da normalidade, que realmente tem um prejuízo ali físico, muitas vezes até mecânico, né? Dificulta a pessoa na mastigação, dificulta no olfato, dificulta, às vezes, abrir o olho, dificulta um monte de coisa, em função
de um acidente, de uma queimadura, de alguma deficiência, alguma coisa do tipo, tá? Então, esse é um caso muito diferente da cirurgia estética por luxo. E também é um caso que tem em menos proporção. Eu conheço poucos profissionais, tá? Inclusive aqui na agência a gente não tem nenhum, a gente não atende nenhum que seja estética reparadora. Todos são estética mesmo, só com a finalidade de beleza. Mas eu estou trazendo para vocês que isso existe porque, eventualmente, vocês podem pegar algum cliente que trabalhe nessa área de estética reparadora. E aí a gente entra em outros aspectos da saúde, tudo e etc. Aqui hoje nós vamos focar nos clientes que têm um conteúdo, que tem um procedimento, né, para estética de luxo. E o que que acontece? São perfis de pessoas muito diferentes, tá? Alguns obstetras, por exemplo, principalmente aqueles que trabalham com coisa mais séria, no sentido de gravidez de alto risco, ou, por exemplo, na questão de retirada de miomas, câncer, etc., que trabalham com coisas mais sérias, o que que acontece? A pessoa não fica diretamente relacionada ao luxo, embora o procedimento seja caro, embora a consulta seja mais cara com aquele profissional, mas como é uma questão de saúde, não se relaciona tanto com luxo, diferente da estética, tá? Não se relaciona com luxo, por quê? Porque nesse caso que eu acabei de falar, é uma questão de saúde. Então, como a pessoa às vezes acaba se tornando um profissional de referência, um parente dá um dinheiro, faz um empréstimo, junta daqui, junta dali, e por mais que a pessoa não tenha um alto padrão, não tenha um alto padrão financeiro, não tenha dinheiro sobrando, digamos assim, a pessoa reúne, faz um esforcinho e junta o dinheiro ali para pagar aquele profissional, porque é uma questão de saúde, tá? Então, a gente vê pessoas que não têm um poder aquisitivo muito alto frequentando eventualmente, ou às vezes até com uma determinada frequência, alguns profissionais que cobram caro, que a consulta é cara, mas porque eles são muito específicos. Então, a pessoa se reúne ali e faz o esforço para pagar aquilo ali, porque é uma questão de saúde. Na questão da estética, isso já praticamente é nulo, tá? Isso praticamente já não ocorre. Ou seja, a pessoa que tá ali, engasguei, gente, engasguei com água, acredita? Se não fosse pelo menos bebendo uma cachaça, mas com água. Enfim, os pacientes da estética, eles estão intimamente relacionados com o luxo. Então, a gente primeiro precisa entender que é um perfil diferente de pessoas, tá? Ou seja, essas pessoas estão acostumadas com um tratamento diferente, essas pessoas são detalhistas, essas pessoas são minimalistas, estão acostumadas com todo um decoro em relação ao ambiente em si. O ambiente é extremamente importante, tá? Tem que ser um ambiente bonito, tem que ser um ambiente bem decorado, tem que ter uma secretária bem vestida, tem que ter algo de luxo ali para oferecer para esses pacientes, alguma lembrancinha, alguma coisa para levar para casa, tem que ter esses mimos. E aí, qual é a grande briga, tá? Que inclusive eu até respondi algo semelhante ali hoje nos stories. A seguinte questão: o que que é nosso, né? O que que compete a nós, como profissionais de marketing, como social media, o que que compete a nós e o que que compete ao empresário? No quesito o empresário, eu digo no médico, ou diretor da clínica, enfim, no quesito de observar um conjunto de fatores que contribuem para o aumento do número de agendamentos, que contribuem para o aumento do número de procedimentos, de execução de procedimentos. Porque o que que acontece? Nós, do marketing, eu falo muito isso para vários clientes, eu falo, olha, eu faço telefone tocar, mas eu não atendo. Então, assim, posso assegurar que essa pessoa vai vender mais procedimentos? Posso assegurar que essa pessoa vai ter mais pacientes? Posso assegurar que ele vai dobrar o faturamento? Não, não posso. Eu, como profissional de marketing, eu não posso assegurar isso para ninguém. Do mesmo jeito que, vou fazer uma análise, do mesmo jeito que um médico não pode assegurar que o paciente vai emagrecer. Ah, então isso significa que tanto faz, tanto fez eu ir ao médico para emagrecer? Isso significa que tanto faz, tanto fez eu ter ou não ter marketing? É óbvio que não, gente. É óbvio que não. No que eu falo que o médico não pode assegurar o paciente emagrecer? O médico vai examinar o paciente, olhar os exames, passar um protocolo de emagrecimento, medicação se for necessário, dieta e tal, etc, etc. O médico vai passar a receita, certo? O médico vai passar ali um passo a passo adequado para aquele paciente. Mas o médico não pode garantir emagrecimento porque a execução
daquela receita, não só a receita da medicação, mas também a receita da atividade física, da dieta e dos bons hábitos de modo geral, não depende do médico, depende do paciente. Então, se o médico faz a receita, faz a prescrição do que tem que ser feito perfeitamente, adequado ali para aquela pessoa, mas o paciente não segue, o paciente não vai emagrecer. Então, por isso que médico não pode assegurar emagrecimento. A mesma coisa nós aqui do marketing, tá? A gente, sim, com certeza, o nosso trabalho auxilia, a gente faz a divulgação, mas a gente não tem como assegurar quantidade máxima de pacientes, quantidade de pessoas atendidas, vou dobrar o seu faturamento, mais pacientes, não sei o que, não sei o quê, porque nós do marketing não atendemos o telefone. Nós não fazemos o papel da secretária, nós não sabemos se essa secretária foi bem treinada, não foi, se ela tem um treinamento para ser vendedora ou se ela está ali só para ficar colocando o horário. A gente não tem como saber isso. A gente não sabe a localização da clínica, a gente não sabe se essa clínica tem estacionamento facilitado. Quem aqui, no momento de. Eu faço isso direto. Eu faço isso direto. Na hora que eu tenho que escolher ir em algum lugar, eu penso, nossa, tem estacionamento? Tipo assim, vou dar um exemplo pífio aqui, tá? Vou fazer a unha. Tem um salão que tem estacionamento, o outro salão não tem estacionamento. Ou eu vou ter que pagar um estacionamento à parte, ou eu vou ter que andar, estacionar o carro longe, ou eu vou ter que ir de Uber ou qualquer coisa. Em qual salão vocês acham que eu vou fazer a unha? É lógico que eu vou no salão que tem facilidade de colocar o carro estacionado ali e fazer a unha, entendeu? Então, tudo isso é comportamento do consumidor. E o consumidor relacionado à estética, que também está relacionado ao mercado de luxo, ele quer facilidade, ele quer mimo, ele quer ser bem tratado. Então, tudo isso a gente tem que pensar e a gente não pode assegurar essa parte, porque a gente não tem como conferir. A gente não tem como conferir e a gente não tem como modificar. Porque vamos supor assim, mas tá bom, essa clínica de estética na minha cidade, eu tenho como conferir, vou dar uma passada lá para averiguar, né? E aí você passa lá e averigua e vê que o lugar não é bonito, não é elegante, é, é, não tem sensações que prendem ali aquela pessoa, não tem um mimo, não tem estacionamento. E aí, você vai fazer o quê, Dumar? Você é do marketing, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, gente. Não tem, tá? Então, muito cuidado nessa questão, assim, de prometer mais pacientes, prometer mais isso, mais aquilo, porque essa é uma promessa que a gente não pode fazer porque não depende só da gente, tá? O que que a gente tem feito aqui que funciona muito em relação ao conteúdo? A gente pega um procedimento, eu até anotei aqui para vocês, e aí a gente apresenta, a gente separa cada semana, com os outros clientes a gente não costuma fazer essa dinâmica, mas com a dinâmica de estética é exatamente assim que a gente faz. A gente separa a apresentação de cada conteúdo, de cada procedimento por semana. Então, essa semana, por exemplo, a gente vai falar somente do. Vou usar o exemplo do Botox, porque todo mundo conhece, tá? Então, essa semana a gente utiliza o exemplo do Botox. Aí a gente faz segunda, quarta e sexta de conteúdo. Na segunda, a gente apresenta o Botox e os benefícios. Na quarta, a gente explica o procedimento. E na sexta, a gente coloca as dúvidas, tá? Quais são as principais dúvidas? Então, como que ficaria isso na prática? Na segunda-feira, a gente faz um bem topão de funil mesmo. Para quem nunca ouviu falar do Botox, lógico, novamente, estou utilizando aqui como exemplo o Botox, mas que é um tema que quase todo mundo conhece, mas não é o único procedimento que existe dentro de uma clínica de estética, né? Não é o Botox. Então, esse procedimento, esse passo a passo de apresentar, explicar e principais dúvidas, a gente pode fazer com qualquer procedimento. Então, na segunda-feira, a gente apresenta o Botox, tá? Esse aqui é o Botox, toxina botulínica e tal, etc, etc. Em seguida, a gente fala sobre os benefícios de fazer o Botox, tá? Na quarta-feira, a gente explica o procedimento. O que que significa explicar o procedimento? Qual é o tempo de duração do Botox? O que que a pessoa precisa? Pode ter bebido um dia antes? Pode não ter bebido? Como que funciona esse procedimento? Limpa o rosto, lava o rosto? Pode de maquiagem? Não pode de maquiagem? Se for de maquiagem, dá para tirar a maquiagem lá na hora, né? Como que funciona tudo isso? Então, no segundo post sobre o mesmo procedimento, a gente explica como que esse procedimento é realizado. Depois que faz o procedimento, pode ir dirigindo, não pode, tudo sobre o procedimento. E na sexta-feira, tá? Estou utilizando aqui uma sequência de 3 conteúdos, ou seja, apresentar,
explicar o procedimento e principais dúvidas. E aí, na terceira semana, a gente explica quais são as principais dúvidas, ou seja, depois de quantos dias eu posso pegar sol? Fiz o botox, posso pegar sol? Não posso? Posso mergulhar? Posso entrar na piscina? Posso pegar avião? Inclusive, essa foi uma das últimas dúvidas que eu tirei, inclusive com a minha própria dermato. Ó, porque ela tá em São Paulo, eu tô em Brasília, eu falei assim, ó, como que eu faço para ir aplicar? Posso pegar avião depois? Não posso? Por exemplo, não pode, tá? Tem que esperar aí umas 72 horas, depois eu tenho até que checar com ela, mas é isso, quem faz botox hoje, de manhã, não pode pegar um voo à noite, tem toda uma questão da despressurização e tudo, então a gente explica as principais dúvidas em relação ao conteúdo, tá? Outra coisa que funciona muito é comparação. Comparar um procedimento com o outro. Então, por exemplo, a diferença entre o botox e o preenchimento com ácido hialurônico, por exemplo, é uma diferença que muitas pessoas confundem, muitas pessoas não sabem. Diferenças entre o Sculptra e algum outro aparelho para redução de gordura localizada ou para redução de celulite, por exemplo, e depois apresentar o problema-solução. Tá? Ou seja, a gente começa a pegar o que tem ali de mais recorrente, o que mais incomoda ali aquelas pessoas. Ah, aqui chega isso tudo a gente faz dentro do briefing, tá? Aqui chega muita pessoa que reclama de celulite, por exemplo. Então a gente começa a ver o que mais, quais são os melhores procedimentos, quais são os procedimentos que a clínica ou o profissional oferecem ali na hora de tratar essa celulite, e aí a gente coloca. Celulite, né? A gente faz aquele post, tipo assim, você tem problemas com celulite? Conheça os melhores tratamentos, conheça os tratamentos mais adequados, tá? Melhores tratamentos não, desculpa. Conheça os tratamentos mais adequados para tratar a celulite. E aí a gente apresenta os procedimentos que estão na clínica ou no profissional. O que não faz sentido de jeito nenhum, tá? E sim, já me aconteceu da cliente falar assim, fala sobre isso aqui. Eu falei, tá, legal, a gente fala, mas você faz isso na clínica? Não, a gente não faz esse procedimento na clínica, mas eu acho interessante falar que faz. Então, assim, fica totalmente fora do foco, entendeu? Não faz sentido a gente ficar anunciando ou ficar falando sobre um procedimento que aquele profissional ou aquela instituição não oferece. Mas pode acontecer do profissional te pedir. E aí, enfim, você avalia, tá? Explica para o profissional, fala: olha, não faz muito sentido ficar anunciando aquilo que você não oferece, tá? Ficar falando sobre procedimentos que você oferece, mas a gente anuncia e tal, e deixa a pessoa decidir, entendeu? Quando você não sabe muito o que fazer, deixa a pessoa chutar a bola. Apesar de que isso é bem raro, tá? Foi uma vez só ou outra, e para uma cliente bem que estava no comecinho mesmo, mas de modo geral, assim, não acontece da pessoa querer sugerir algo ali que ela não faz, tá? É bem estranho. E nas principais dúvidas, a gente aborda unindo o que a gente faz de pesquisa e o que o profissional em si nos apresenta dentro do briefing, tá? Essa questão das dúvidas é muito recorrente, e isso, inclusive, pode ser um conteúdo próprio profissional deixar salvo, tá? Para a secretária deixar salva, e, por exemplo, enviar para o paciente na hora de responder uma dúvida. Por quê? Porque aí você já une o útil ao agradável. Além da paciente estar respondendo esse paciente com maestria, você economiza o tempo da secretária de ficar novamente explicando ou reexplicando esse procedimento e você ainda apresenta o Instagram para aquele possível cliente que ligou ali querendo fazer o agendamento, tá? Então, vamos supor. Vou usar ainda o exemplo do Botox, tá? A pessoa ligou querendo fazer o Botox. Aí a pessoa pergunta para a secretária: escuta, Márcia, mas a gente pode. Vou fazer o botox na sexta e vou viajar na quarta-feira, quase uma semana. Posso pegar sol depois de uma semana e tal? Com quanto tempo que eu posso pegar sol? Um exemplo, tá? E aí a Márcia vai falar assim: nossa, eu tenho um conteúdo maravilhoso aqui que vai tirar todas essas dúvidas e quaisquer outras e tal. E aí a Márcia manda o link do post, tá? Se quer a nossa clínica e tal, apresenta. E já manda o link do post respondendo ali aquela dúvida daquela pessoa. Então, por isso também que é importante fazer um conteúdo com as dúvidas, com as principais dúvidas de cada procedimento, separando os procedimentos, porque não necessariamente a pessoa que entra em contato querendo saber do Botox também quer saber da depilação a laser, também quer saber do tratamento capilar e etc, entendeu? Então, isso economiza o tempo da secretária, isso deixa a resposta mais bonita, mais completa, porque às vezes a pessoa pergunta sobre o sol e vê lá que não pode pegar avião.
Ou seja, era uma dúvida que a pessoa nem tinha, a pessoa nem tinha se atentado, nem achava que era contraindicado, né, fazer o botox e pegar avião, mas aí a pessoa olha e fala: "Nossa, espera lá, eu vou viajar, então deixa eu ver aqui se dá essas 72 horas, se não dá, como que é e como que não é", entendeu? Então é uma maneira de divulgar o Instagram, é uma maneira de divulgar o Instagram e, ao mesmo tempo, de facilitar ali as respostas para a Márcia, tá? E também da pessoa curtir, seguir, enfim, enviar para alguém. Ponto número 2, fazer collabs. É extremamente importante fazer collabs com maquiadores, com pessoas que fazem, por exemplo, sobrancelha, com cabeleireiros, com outros dermatologistas, com outras pessoas da área de estética. Então, por exemplo, se o seu cliente é um dermatologista, fazer conteúdo em colaboração, seja uma live, seja um post, tá? Vai ser meio difícil, principalmente se for um cirurgião plástico, vai ser meio difícil você conseguir um horário para fazer uma live com a pessoa, mas faça um post, collab, por exemplo, com um dermatologista. Por quê? Porque são públicos que se intercomunicam demais. A pessoa que tem interesse em cirurgia plástica, estética, novamente, não estou falando da reparadora, também é uma pessoa que tem interesse em fazer o procedimento estético no rosto, na barriga, até mesmo para poder melhorar os efeitos daquela cirurgia plástica, tá? Então, quando um indica o outro, essa troca de seguidores entre o dermatologista e o cirurgião plástico é muito legal. E a gente também precisa democratizar um pouquinho mais, ainda que seja dentro do mercado de luxo, mas democratizar um pouquinho mais o conteúdo. Então, por exemplo, pegar uma maquiadora e fazer um conteúdo super legal com a dermatologista. Gente, fica muito legal fazer essa troca de conteúdo, tá? Lógico. Aí você tem que se atentar para ver se o público da maquiadora é o mesmo público da dermatologista, tá? Porque existe maquiadora que cobra R$ 50 a maquiagem e existe maquiadora que cobra 5.000. Então, quem é a sua dermatologista? Quem é o público da sua dermatologista? O que que ela entrega? O que que ela oferece para os pacientes, tá? Se for uma dermatologista também no mercado de luxo, você vai auxiliá-la a segmentar, procurar aí essa maquiadora, esse cabeleireiro de alto padrão também, para fazer esse conteúdo em conjunto, porque fica absolutamente sem sentido a sua cliente dermatologista ou a clínica de estética em questão ter um alto padrão, buscar pacientes de alto padrão segmentados e aí fazer um conteúdo, por exemplo, com um maquiador que faz uma maquiagem extremamente barata, porque os públicos são muito diferentes, tá? Neste caso. Então, assim, ter esse cuidado também ao segmentar com quem a gente vai fazer essas parcerias, com quem a gente vai fazer esses posts collabs e apresentar um para o outro, mas é uma troca muito rica de informação, tá? De informação, de conteúdo e de público mesmo ali dentro do perfil. Mais uma vez, a importância de mostrar a experiência do paciente. Então, por exemplo, tem que mostrar, pedir para a secretária, entrar em contato com a secretária, conversar. Na verdade, isso tudo a gente conversa no briefing, né? Então, primeiro ver com o profissional a disponibilidade, se a secretária tem a disponibilidade para fazer isso, mas, por exemplo, para que a secretária mostre o interior da clínica, mostre o que tem hoje, mostrar o que tem o café, mostrar como esse paciente é atendido. Ah, é uma faixinha de cabelo que põe assim no cabelo para, né, separar ali na hora de fazer o procedimento no rosto. É uma faixinha individual para cada uma, mas é uma faixinha bonita. Tudo isso tem que ser mostrado, tá? A gente pega nesses detalhes mesmo, porque a gente trabalha muito mais a experiência de luxo que a pessoa vai ter ao ser atendida por aquele profissional, do que propriamente no procedimento. Então, evitar ficar falando muito só botox, 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 botox e tomar todo o cuidado do mundo para colocar a experiência da pessoa na hora de apresentar o procedimento, tá? Para falar assim, pô, não é só um botox, entendeu? Você não vai vir aqui, levar umas agulhadas e tchau. Não, não é assim. Tem toda uma experiência antes, tem uma sala de espera, mostrar tudo que tem ali à disposição. Tem algumas clínicas que, inclusive, oferecem massagem, tá? Ficam ali 2, 3 massagistas na sala de espera, para que, enquanto a paciente está esperando, tá ali também de bônus mesmo, de brinde, ganhando ali uma massagem enquanto espera para ser atendida. Então, esses são os detalhes que a gente tem que mostrar, que a gente tem que realmente passar o diferencial. Outra pergunta que me fizeram essa semana é assim, que eu falei que ia comentar com mais detalhes. Engasgadeira. Peraí, gente. A gente vai engasgando, mas vai falando.
que eu falei que eu ia comentar com mais detalhes na live de hoje, sobre o tráfego pago, tá? Era alguma coisa no tipo assim, faço tráfego, mas não quero, deixa eu ver se não tem. Não, não tem não. Faço tráfego, mas só chegam pessoas perguntando o preço. Gente, então o tráfego tá funcionando. Então tá de parabéns. Então o tráfego tá ótimo. Por quê? Porque a pessoa vai chegar realmente para saber o preço do procedimento. A pessoa não vai pedir para agendar antes de querer saber o preço, tá? E outra coisa, de 200 pessoas que entraram em contato, 200 pessoas só perguntaram o preço e foram embora? Ou 200 pessoas perguntaram o preço e dessas 200, 10, por exemplo, agendaram, tá? Tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Se sei lá, aí também tem que avaliar valores, mas, por exemplo, se você está fazendo tráfego e as pessoas estão entrando em contato para perguntar o valor, é um sinal de que o tráfego está funcionando. Porque se você estivesse anunciando para as pessoas errada, ou se o tráfego estivesse errado, as pessoas não estariam entrando em contato para saber o valor daquele procedimento. Vamos supor que você vende procedimentos de estética e você tá anunciando para um nicho de Excel, de informática, de tecnologia da informação, por exemplo. Aí as pessoas não vão nem entrar em contato, porque o tráfego está errado. Agora, se você faz o tráfego, a pessoa entra em contato, significa que o seu tráfego está certo. Se as pessoas estão entrando em contato e não estão agendando, não estão fazendo procedimento, se isso não está sendo convertido em consulta ou procedimento, aí o problema já não é do tráfego. Aí o problema já não é do marketing. O problema é da secretária ou do atendimento. E eu sei que dói admitir isso, mas a gente precisa falar sobre isso. Porque nós do marketing fazemos o telefone tocar, mas a gente não atende o telefone. A gente não recebe o paciente na clínica. A gente não cuida da decoração, do café, do atendimento, do estacionamento, da infraestrutura da clínica, da limpeza. A gente não cuida da eficácia do botox, do tratamento, se aquilo ali ficou bom, se não ficou, se resolveu, se não resolveu o problema do paciente. Isso a gente não faz, tá? Então, tudo isso tem que ser de comum acordo. Para resumir e fechar, alguém tem alguma pergunta, gente, sobre esse tema de live? Algum cliente, meninas que estão online? Algum? Então, para resumir, tráfego, tá fazendo tráfego? Tem conteúdo legal, tá fazendo tráfego, as pessoas estão ligando para agendar? Tá funcionando. As pessoas estão ligando para saber qual o preço? Tá funcionando. Se a pessoa liga, entra em contato e não ocorre o agendamento, ou se a pessoa liga, agenda e desmarca, o problema não é do marketing. O problema é ou da secretária, ou da localização, ou do valor, que às vezes estão valores exorbitantes de acordo com a própria concorrência do local, tá? Ou então o problema está no próprio profissional. Porque sim, gente, existem profissionais que não fazem o trabalho direito. Existem profissionais que você agenda para fazer uma coisa e não fica bem feito. E aí o que acontece? O paciente não retorna. Eu sei que dói dizer isso, principalmente ao profissional, mas o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês? Que vocês aprendam a identificar o que é da nossa alçada e principalmente o que não é. Porque senão a gente fica doida quando o profissional liga e fala: olha, tem um monte de gente aí ligando, tem um monte de gente ligando para saber o preço, mas ninguém agendou. Mas a nossa parte não é fazer o agendamento. Ah, os pacientes não têm adesão ao tratamento. O paciente vem, o paciente chega, faz a primeira consulta e não retorna. Se o paciente não tem adesão ao tratamento, nós do marketing, infelizmente, não podemos fazer nada. Porque a pessoa não tem adesão ao tratamento, ou porque ele não gostou do tratamento, ou porque ele não gostou do profissional, ou porque ele não viu eficiência, ou porque ele achou caro, tá? E aquilo que a pessoa acha caro é porque ela viu que tem outro mais de melhor valor, tá? Que oferece a mesma coisa por um preço mais baixo, ou às vezes oferece até coisa melhor. Porque sim, já me aconteceu, eu já contei essa história para vocês, de uma cliente justamente reclamando sobre isso. Ai, não vem paciente, não vem paciente, não vem paciente, não vem paciente. O valor da consulta, dermatologia, tá? O valor da consulta da. Não, isso foi. Quer ver? Ah, isso aconteceu semelhante também. Eu acho que foi. Você estava dando numa mentoria, ou não foi? Ah, gente, eu não lembro. Só sei que a gente foi averiguar.
A consulta dela era R$ 900 e o consultório dela, não tô brincando, tá, gente? Sem querer, assim, desmerecer e tal, principalmente quando a pessoa tá começando. A pessoa pode começar pouco, a pessoa pode começar pequeno, mas aí a pessoa tem que ter noção que se você não oferece o que a sua concorrência oferece, você tem que se diferenciar em alguma coisa. Se a sua concorrência tem um castelo no lugar de uma clínica, tá? Porque aí era isso. Ela tinha uma portinha, portinha mesmo, tá? Daquelas portinhas de metal. Um consultório que não era bonito, não tinha decoração, não tinha um café, não tinha nada, não era bonito, tá? Não era bonito, não era chique, não era elegante, não tinha aquele tchan, não tinha. E ela queria cobrar o mesmo valor de consulta da concorrência, que nem parecia que era uma clínica, parecia que era um castelo. Chegava lá, porta de vidro, café Nespresso, gente servindo, massagista enquanto você espera. E aí a culpa é do marketing, que ela não tinha paciente? Não, né, gente? A culpa não é nossa. Eu sinto muito, mas não dá para cobrar o mesmo valor se o que você entrega é diferente. Imagina só, você vai comprar um relógio do camelódromo, daqueles de criança, sabe? Que minha filha adora, uns de plástico. Os reloginhos de plástico, assim, que fazem uns barulhinhos. Imagina eu chego num camelódromo para comprar um reloginho de plástico desse fazendo barulhinho e o relógio tem o mesmo preço do Rolex. Vocês acham que vão vender quantos? A pessoa também tem que se tocar na hora de fazer a precificação, né? Porque aí isso também pode acontecer. E infelizmente acontece. Do cliente reclamar que não está tendo resultado, mas na verdade a culpa não é nossa, não é nenhuma falha no nosso conteúdo, não é nenhuma falha no nosso trabalho. Isso a gente tem que ter bastante atenção, porque se a gente não para pensar nesses detalhes, que na verdade eles não são um detalhe, eles são o todo, a gente acaba enlouquecendo e achando que a gente está fazendo alguma coisa errada, que o nosso conteúdo não está bom, que não está suficiente, que falta isso, que falta aquilo. E não, na verdade, o que falta é uma infraestrutura do local ou do profissional, tá? Então, tudo isso a gente tem que rever. Meninas, Isis, o que você falou nesse caso, eu não falei nada. Eu não falei nada, eu falei assim, olha, isso é um problema, nesse caso aí, por exemplo, eu falei assim, olha, isso é se não tá tendo agendamento ou fechamento de consulta, isso é um problema no agendamento, isso é um problema da secretária. O paciente não tem adesão ao tratamento. Bom, isso foge da alçada do marketing, porque o nosso trabalho é levar o paciente. Manter o paciente é trabalho do negócio local, do físico, tá? E eu deixo isso bem claro logo no primeiro briefing. Essa em questão foi um caso meio atípico, assim, tá? Mas eu deixo tudo isso bem claro no briefing. Eu deixo bem detalhado o que é o nosso trabalho, o que é o trabalho do cliente, o que a gente entrega. E a gente não entrega aquela promessa de, tenha mais pacientes. O mais pacientes ele vem quando tá todo mundo trabalhando em conjunto, em conformidade, numa mesma linha de raciocínio, tá? Agora, sozinho, o marketing sozinho não faz milagres, tá bom? Meninas, dúvidas, alguma coisa? Não? Então, tá bom. Fica um beijo. Obrigada a todos que compareceram. Dúvidas, deixem na caixinha que eu vou respondendo depois. Tchau. Dana, tá de férias, minha filha? De férias, né? É o único jeito de eu conseguir. Não tô ouvindo. Peraí, é o meu aqui que tá mudo. Oi? Peraí, deixa eu tirar do mudo. Aguenta aí. Ouvindo? Férias? Férias, Ai, 20 dias, que já foi 10. Ah, que desespero. e aí, tá Vontade de não conseguindo ter voltar. melhores clientes? Então, agora que eu entrei de férias essa semana, que eu tô tentando estruturar tudo de novo, Van, para processos. Meu medo de pegar é a questão dos processos. Eu preciso ter processos definidos e organizar o meu tempo, porque eu tô naquela loucura de sempre, né? Onde que você tá perdendo mais tempo? Eu acho que se eu não colocar meus processos em dia, tipo, o onboard, o que que eu vou fazer realmente, igual a gente faz, como fala? Um instrumento Checklist de biossegurança no hospital, de tudo tem que ser é mais ou feito. menos isso. Se eu não fizer isso e deixar os documentos todos separados, eu não consigo pegar, porque eu não consigo deslanchar. Sabe o que que Eu não consigo facilitaria? deslanchar. Sabe o que que facilitaria neste caso, como você ainda não está com volume muito grande de cliente, fazer um Trello de organização. Aí você faz um Trello Hum. com uma aba de onboard, outro Trello com uma aba de materiais a ser entregues para o cliente, explicando como funciona, o que que vem certinho.
Outro Trello Quantas já cópias com de os contrato, propósitos para como enviar, funciona cópia de tudo. contrato, tudo certinho, porque aí você evita de perder seu tempo procurando onde que tá cada coisa, entendeu? Sim, eu só, tipo, duplico, posso até colocar o linkzinho do Drive do cliente e vou colocando Não lá, mas... necessariamente você vai passar o Trello para o Não, cliente, sim, mas é para minha organização. isso. Eu sempre me Igual organizei você demais comentou assim uma no vez Trello. fazendo, né? Tipo, você coloca o link do Drive e você sabe que todas as hashtags estão lá, ou o material que você manda para o cliente, questão da produção do conteúdo. Pelo menos você organiza. Porque o meu problema é essa loucura. Não sei se está ouvindo os gritos. Não, Os gritos, ai, que bom. não, Então, mas assim, enquanto eu não organização é conseguir me tudo. organizar, Nossa, fica organização salva a difícil. vida da Eu gente. até pensei em voltar um pouco para consultoria desses profissionais, para quem está realmente iniciando ali na rede ou quer só uma direção de estratégia, porque daí, por mais que eu não tenha um mensal, eu consigo me organizar melhor para fazer girar um pouco o dinheiro. E você acha que seria mais fácil vender o serviço de consultoria do que o mensal? Eu não tentei, as consultorias que eu fiz até hoje não foi especificamente para profissional de saúde, foi para quem estava iniciando no Instagram, Uhum. entendeu? Não foi É, específico. porque para quem vender consultoria, a gente tem que estar com uma produção de conteúdo muito grande nossa, no nosso Sim, perfil, para por poder isso que eu vender a não comecei, consultoria. né? Porque não, sei, não adianta falar, eu vendo, eu faço o serviço, cadê? Então, o que que eu tô pegando essa semana? Eu tô pegando para estruturar tudo meu perfil novamente, fazer, tipo, conteúdo ali, porque assim, não precisa ser todos os dias, Não. entendeu? Mas se eu conseguir esquematizar, são conteúdos rápidos, de três postagens na semana, pelo menos, ou uma por dia, dá para fazer, entendeu? Uhum. Dá. É questão só de eu conseguir sentar e concentrar para fazer isso. O problema é você fazer, que nem você falou assim, eu vou sentar 2, 3 horas, eu vou fazer tudo. Você consegue fazer tudo. Só que você precisa tirar aquele tempo para você. E a É gente isso que eu tô tentando precisa, fazer essa semana. principalmente, de hiperfoco. Porque, assim, eu sei da Sim, dificuldade que é assumir mais que uma função de uma vez. Então, por exemplo, essa semana a Estela tá de férias, né? Aí eu fiquei com ela segunda e terça, hoje eu vim. Fico, sexta-feira ela tá de volta, semana que vem eu vou tirar a semaninha com ela. Mas, digamos, se eu tivesse que trabalhar com ela circulando, cara, não, é que você tava na live, você não reparou. Eu tava aqui, eu lavei 3 vezes mostrar o desenho. é Você impossível. perde. E aí a gente não faz nenhuma coisa nem outra. Porque a gente Não, se sente mal, a gente se sente uma mãe ruim por não estar dando atenção para a criança, e a gente se sente perdida no trabalho porque a gente fica fazendo. Que a gente você começa a perde o fazer uma foco. coisa, não termina, né? Então a gente perde foco. E aí depois tem que voltar naquela linha de raciocínio, voltar à concentração. Putz, esqueci que eu ia escrever. Sim, Eu então realmente assim, o que preciso eu tô separar. tentando, essa semana realmente fazer todos os processos. O que que eu tenho que fazer como quando for fazer a produção de conteúdo? Que dia que eu vou tirar? Vai ser no sábado de manhã, já que não tá dando de semana. Então, sábado de manhã, tal horário, lembra que você tinha comentado aí lá no comecinho? Tal horário vai ser só para organizar todos os processos, tá? Então, o que que eu tenho, então, nesse dia à noite, o que que eu consigo fazer? Que seja uma coisa mais leve, às vezes os designs, que às vezes eu já deixo mais ou menos, já sei que eu vou fazer, então eu vou deixar os Hum. designs preparados no tal dia, tá, à noite. Olha, acho que é mais difícil, acho que organizar. Depois que organiza, acho que fica mais fácil de fazer. Que daí eu vou Fica. ter um pouco mais tranquilidade, sabe, para poder ir atrás de cliente. Porque realmente eu não falo para você assim, ai, você chegou a conseguir cliente? Eu não prospectei, Não, entendeu? a depender do momento, a Tiara tá falando. Exatamente, é o meu maior problema no momento. A depender do Sim. momento, da loucura em que a gente se encontra, não dá nem para atender mais cliente. Não, Não aí dá. eu falo assim, para eu me Quem dirá queimar, prospectar? é, para eu me queimar, eu prefiro esperar me estruturar. Não é É, estrutura organizar a de vida ter primeiro. equipe, nada disso. É estrutura de eu poder me organizar primeiro e contar só comigo. Uhum. Aí, dependendo como for girando, aí sim contar com os outros. Eu comentei com a Mila. Falei, Mila, cheguei a pensar em voltar só para o tráfego, porque o tráfego às vezes me ocupa menos de tempo do que a gestão em si. Uhum. Mas assim, eu tô estruturando. Eu falei assim, eu vou estruturar e vou ver o macro. Se eu conseguir ver o macro,
eu acho que fica mais fácil eu ver o que que eu Não, posso. pensando nessa questão do operacional, o tráfego ele realmente é mais rápido, embora a gente tenha que estar ali todos os dias, né, dando uma olhadinha, mas ele é Sim, mais rápido do que a gestão. Porém, o BO do tráfego é como que a gente faz o tráfego se não tem o conteúdo? E aí a pessoa dificilmente faz o próprio conteúdo, ou dificilmente contrata alguém por fora para fazer o conteúdo, né? Geralmente a pessoa opta por alguém que já faça as duas coisas. no começo é mais difícil eu conseguir cliente só de tráfego, né? A não ser que especialize em lançamentos, aí é um pouco diferente. Mas o tráfego em si, apesar de que tem uma moça, a Aline, que eu fiz um curso de tráfego com ela, que ela especializou só na parte da saúde, médico, dentista, só a parte de saúde. Só que eu não sei se ela tem alguma parceria, né? Uhum, Às vezes com o social media, de o social media já traz o cliente, ela faz a parte do tráfego, igual a Mila acho que faz para, não sei se faz para algumas pessoas. Sabe quando você fica assim, acho que é meu momento assim de pegar, eu preciso 3 dias enfronhadas nisso, pelo uhum. menos, para eu poder ver que Organizar o direção que eu processo. vou seguir. Uhum. É, É faz complicado. parte. Organizar. Sentar e organizar. Vai dar Bora lá, certo. então. Vai dar certo. Vamos trabalhando, a Vai dar gente vai certo. fazendo aos pouquinhos, dá tudo certo. Meninas, um Beijo, beijo. Boa gente. quarta-feira pra Tchau, todo mundo. tchau. Tchau.